Então vamos para o segundo bloco do programa Conversando com o Cardiologista, hoje com o Dr. Júlio. Dr. Júlio, em termos de cigarro, existe um cigarro que é pior que o outro para a saúde? Vamos colocar assim, charuto, cachimbo, cigarro de palha, cigarro com filtro. A indústria nos vende determinadas coisas que certamente têm só interesses econômicos. E para a saúde, qual a diferença? Isso. Na verdade, a indústria do tabaco ela é uma indústria extremamente desonesta quando se fala em saúde da população. Por quê? Porque ela instituiu, a partir da industrialização do cigarro, grandes mentiras, né, que se vendeu para que justamente a população fumasse mais, ficasse mais dependente da nicotina. A primeira delas foi a questão do filtro, né? O filtro realmente foi o maior engodo, a maior mentira já instituída. Ele foi colocado no cigarro produzido em torno da década de 50, mais ou menos, e ali se propagandeou muito que ele reduziria o risco das doenças causadas pelo fumo. E, na verdade, foi um engodo tremendo, porque não reduziu doença nenhuma, inclusive agravou as doenças cardiovasculares, porque o filtro passou a concentrar mais monóxido de carbono, agravando mais. O outro grande engodo foi início da década de 80, a questão dos cigarros light, que hoje está provado que é uma mentira, é um total. Por quê? O que acontece? Quando o paciente, o fumante, vamos chamar de fumante, mas ele é um paciente, porque eu falei que tabagismo é uma doença crônica, ele é dependente, e ele é dependente daquela quantidade de nicotina. Se ele passar a fumar um cigarro light, ele vai fumar o dobro do que ele fumava, até atingir o prazer e a satisfação que o cérebro dele está precisando. Então foi a outra grande mentira. E a última agora é uma mentira cruel, porque a indústria ela precisa repor o seu cliente. Tem uma outra coisa interessante que eu vou me permitir falar aqui, que na verdade ele é um produto legal, permitido à venda, né? O cigarro. Mas eu gosto de comentar isso. Ele é o único produto que é legal, é vendido e é propagandeado hoje de forma restrita, mas é propagandeado, que mata 1 de cada 2 usuários. É uma coisa tão absurda uma coisa dessas, que a população tinha que se dar conta, né, e talvez tomar atitudes mais severas. Nossos políticos realmente tomar atitudes mais severas, inclusive agora nessa questão das leis com um ambiente 100% livre de tabaco. E essa outra última mentira é justamente isso, porque quando morre um usuário, a indústria tem que repor outro. E quem é esse outro que ela vai repor? É a criança? É o adolescente? Então, a última grande mentira que os americanos conseguiram, através da sua agência controladora, que é o FDA, conseguiram controlar, é os cigarros com sabor. Esse hortelã, menta, que já existe, mas sabor cereja, chocolate. Isso é para atrair, para disfarçar o gosto ruim que tem o cigarro, para fazer com que a criança fique. Porque um outro dado importantíssimo, 80% das nossas crianças no mundo inteiro que experimentam o cigarro acabam se tornando dependentes, acabam se tornando adultos dependentes. E tem uma coisa, né, Júlio? A questão dos adolescentes, você falou uma redução do percentual de fumantes no mundo, mas entre os adolescentes não é bem assim, né? Não. Então nós temos até algum aumento no número de adolescentes. Então acho que a indústria enxergou esse nicho e ela começou a investir em cima disso e nós vemos hoje muitos adolescentes fumando. Eu estive num congresso em Paris em maio, um congresso de cardiologia intervencionista, me chamava a atenção do número de adolescentes fumando nos bares do lado de fora. Ainda bem, né, que a lei lá funciona, né? Exatamente. E nós vemos aqui no Rio Grande do Sul, um estado que tem muito adolescente fumante, né? Então me parece que com o adolescente é um pouco diferente. Só para... Desculpa, eu complementar que a redução ocorreu no Brasil. Esse dado nós temos de 30% para 17% no Brasil. E a indústria ela tem 2 focos importantes. É o adolescente, porque é o início da cadeia consumidora, né? E a mulher. Então, essa redução do número de pessoas no Brasil está sendo visto às custas dos homens. Os homens estão deixando o tabagismo muito mais do que as mulheres. Só para complementar.
E a piteira serve para alguma coisa? Em absoluto, para nada. Só para charme, então. Para charme, exatamente. Então nós temos assim os outros meios não existe nenhum meio seguro de se administrar ou se usar o tabaco, né? Então nós temos aí o charuto. Na verdade, charuto e cachimbo, eles, em função de detalhes bioquímicos, eles vão provocar mais lesões de cavidade oral, laringe, né? Mais lesões na boca e câncer, né? Mais de boca e laringe, em questão da absorção, né? dessas substâncias. Mas não existe nenhum meio. Um outro meio importante para colocar na questão do uso do tabaco é o narguilé. Esse sistema usado pelos muçulmanos, né? pelos descendentes. Um bar daqui de Santa Maria que tem. Exatamente, só que assim, não existem ainda grandes estudos mostrando, mas é extremamente prejudicial também. Aquela água, ou que às vezes é água, às vezes se coloca bebida alcoólica ali, não filtra em absolutamente nada. Ele é tão prejudicial quanto o fumo do cigarro. Bom, e o fumo passivo? Nós então falamos bastante de fumo ativo, né? Mas a questão do fumo passivo, porque hoje você bate bastante. Os telespectadores estão acostumados a saber que o cigarro faz mal. E cada vez mais se fala, dentro das sociedades de cardiologia, sociedade de pneumologia como um todo, na questão do fumo passivo. E existem campanhas nacionais, né? E vocês da pneumologia têm comandado isso em nível nacional, em datas contra o tabaco, né? Ao qual nós da Sociedade Brasileira de Cardiologia nos juntamos. E nós temos uma lei do deputado Tião Viana, do PT do Acre, que, se não me falha a memória, em 2008, ele colocou isso para andamento no parlamento para ver se isso poderia ser sancionado ou não. Claro que você sabe que no nosso país tudo anda muito devagar, né? Então essa lei parece que ainda não está vigente para todo o Brasil em relação a separar locais de fumantes ou não fumantes daqueles locais que realmente é proibido fumar. A não ser uma medida do ex-governador José Serra em São Paulo e alguns estados, Rio de Janeiro, Paraná, onde já existe a proibição de não fumar em ambientes fechados. E isso nós vemos lá na Europa, vemos nos Estados Unidos. Como é que isso está no Rio Grande do Sul e aqui em Santa Maria? Bom, então fazendo um apanhado geral, começando pelo mundo, na verdade, essas leis assim que determinam ambientes 100% livres de tabaco são extremamente importantes. Repara que começou na Califórnia já na década de 80, né? E já sem permissão de fumódromo, né? Então o que acontece? Em 1996, o Brasil instituiu a lei 92/96, se eu não me engano, que determina então a proibição de fumo em ambientes fechados, permitindo a área para fumódromos, né? Essa é uma lei obsoleta, porque aos olhos da comunidade científica, isso já comprovado, não existe nenhum local seguro em que tenha algum fumante, mesmo que tenha um fumódromo ou um canto. Então se instituiu Nova York, né, Paris, grandes cidades, né, do mundo inteiro, essa lei já proíbe completamente locais, separação de fumantes, não pode fumar de jeito nenhum. São Paulo entrou o ano passado com essa lei, né, e realmente assim foi um sucesso, porque a população aderiu, a população inclusive de fumantes concordou com a situação. O pessoal está indo mais aos lugares públicos, aos bares e restaurantes com as suas famílias e ainda relatando, olha, eu estou indo e estou ficando sem fumar durante algumas horas com os meus amigos, isso está me ajudando a deixar, né? E nós temos 7 estados no Brasil como São Paulo, quer dizer, São Paulo e mais 6, que é Rio de Janeiro, Amazonas, Roraima, Rondônia, Paraíba e Paraná, que tem essa lei para o estado. Com relação a essa tramitação da nova lei do senador Tião Viana, é justamente essa lei que nós queremos, que é a lei 100% livre de tabaco, ambiente 100% livre de tabaco, não permitindo o fumódromo. Mas os lobbies, isso está demorando, foi aprovada já no Congresso, não passou pela Câmara ainda, está muito difícil,
né? Existem lobbies desses setores de bares e restaurantes. E há pouco eu participei de um debate com vereadores e representantes de estabelecimentos comerciais de Santa Maria, numa rádio da cidade, porque realmente existe uma proposta de se ter uma lei para Santa Maria. O estado do Rio Grande do Sul é vergonhoso, porque o que se tem é essa lei do Brasil, que se permite a área, o fumódromo, né? Que não pode mais permitir o fumódromo. E aqui em Santa Maria está em debate, né? Nós precisaríamos realmente discutir mais sobre isso, mostrar para a população as vantagens. Nós não podemos mais admitir fumódromo em lugar nenhum. E só para concluir, Nova York está tão avançada, está tão evoluída, que não vai permitir a partir do ano que vem fumar no Central Park, num grande parque central aberto da cidade. Não vai ser permitido. Muito bem. Nós vamos para um breve intervalo e retornamos no terceiro bloco.